programa desta semana vai entrar na onda do teatro e é aqui no palco onde tudo pode acontecer. Afinal, o teatro é uma das artes mais apreciadas pelo público, pela plateia e também um modelo de negócios que atrai milhares de profissionais, de empreendedores. E esse é um dos motivos pelo qual eu vou conversar agora com a Ana Quintas, ela que é iluminadora de um espetáculo que está sendo montado aqui na capital do país. Ana, como é que é essa sua função de casar luz, som, ambiente e transformar esse palco da vida, de fato, para uma realidade, para uma história contada? Olá, tudo bom? Bom, o trabalho da luz, ele é um trabalho que realmente serve muito para isso que você falou mesmo, né? Que é para unir, né? Unir a cena, unir o texto, unir ali, trazer essa unidade para o espetáculo, assim. E aí eu, como iluminadora, o meu trabalho vamos dizer assim, em modos muito simples, é quase como se eu olhasse para o espetáculo e ele fosse um quadro em branco ainda. E aí eu venho nos ensaios, converso com a direção, converso com os atores, converso com todo mundo que tá, né, com o cenógrafo. E aí a gente vai construindo e colorindo essa história com nuances, luz, sombra, entendendo quais são as cores, né? Às vezes você vai ter um espetáculo que vai ser mais colorido, às vezes você vai ter espetáculo que vai ser menos colorido. E tudo isso a partir da dramaturgia da peça, né? Do que a peça tá querendo contar e também causar nos espectadores, né? O que a gente está querendo atiçar ali em quem assiste. Às vezes é emocionar, às vezes é rir, às vezes né? E a luz, ela consegue colaborar para que esses sentimentos sejam potencializados, né? Para o público, assim. E aí, a criação da luz, na verdade, ela tem duas etapas bem definidas, assim, que é essa etapa da criação, que é vir assistir aos ensaios, estudar o texto, estudar as intenções, estudar as atmosferas, né? Às vezes você vai ter uma cena que vai precisar ser mais escura, mais clara, e aí você vai... E aí, a partir disso, você começa a entrar numa parte que é a parte técnica, né? Que são os refletores, né? O nome dos refletores, a posição, o ângulo... Aí tem uma questão assim, a gente acaba conversando com várias áreas, porque, por exemplo, a coisa da qualidade da luz, aí entra uma coisa física, a angulação, que entra até uma coisa matemática, e que aí tem essa parte que é uma parte mais técnica mesmo, né? Que é qual refletor é melhor para fazer isso, qual é a posição que ele fica. Então, isso é um estudo técnico, mas que acontece a partir desse estudo atmosférico, da sensação, do que a gente quer contar, de como a gente quer contar, porque cada escolha que a gente decide, tudo que a gente bota em cena, absolutamente tudo pode ser um copinho, sabe? Ele tá comunicando alguma coisa ali. Então a luz vem para criar essa relação atmosférica. E daí tem toda essa parte técnica, que tem e aí é eletricidade, né? Por exemplo, eu tive que fazer um curso básico de elétrica, porque aí você acaba, obviamente, você tem que lidar com questões elétricas e você tem que saber sobre voltagem, potência, todas essas coisas. Além dessa parte aqui, da operação em si, né? Que daí seria uma terceira parte da criação da luz. Você tem, então, primeiro, uma criação que é essa criação atmosférica, essa parte da criação, essa parte técnica que você, a partir do que você quer criar, como você vai criar, e aí a parte final, que seria a parte final do meu trabalho, que é sentar atrás da mesa de luz e operar a luz enquanto o espetáculo está acontecendo, que daí é ainda uma terceira etapa, né? Que aí acontece no aqui e agora da peça, né? Que aí, então, a gente vai acompanhando todas as etapas da peça, né? Desde o comecinho dos ensaios até os dias das apresentações, fazendo essa operação de luz, né? E é
como você bem falou, né, Ana? Cada luz daquela ligada ali tem uma explicação, né? O tom, pelo fato de estarmos vendo ali um tom vermelho, um tom mais claro, um tom mais escuro. Exato. Tudo isso é muito bem estudado, muito bem pensado e passa por praticamente todos os profissionais envolvidos em um espetáculo como esse, né? Com certeza, cada um vai ter assim as suas tasks, né, para cumprir, mas tudo vai estar conectado na criação, né? Então eu até brinco, né, que às vezes as pessoas falam assim: "Ah, a sua luz". Aí eu falo: "A minha não, a nossa", né? Porque é a luz da peça, né? Então não é minha. Nada aqui, apesar de nós sermos sim, né, sujeitos, cada um cumprindo as suas funções, cada um com as suas funções determinadas, a gente está aqui por esse bem maior, vamos dizer assim, que é o espetáculo, que é entregar o espetáculo, entregar essa experiência para o espectador, né? Então é isso, você vai ter o cenógrafo, o figurinista, a iluminação, os atores, né? A banda, enfim, aqui no caso que é um musical, né? Então você vai ter a banda, você vai ter o técnico de som, todo mundo que vai ter as suas funções muito bem definidas e o que cada um tem que cumprir para que a sua função seja executada. Isso é feito individualmente, né? Cada um ali, mas para que o espetáculo aconteça, para que a história seja contada, para que a história seja transmitida e para que a gente possa fazer com que os espectadores se conectem, né? Da maneira que for, assim, porque cada espectador também vai ter a sua subjetividade, também vai entender o que tiver que entender, alguma cena vai pegar mais para cada um, assim, né? Então, mas o que a gente está fazendo por trás de tudo é realmente fazer com que a experiência seja a melhor possível para quem senta para assistir a peça, né? Porque a gente quer pessoas assistindo teatro, então a gente tem que fazer bons teatros para que as pessoas sempre voltem ao teatro e aí isso a gente vai fazendo a partir dessa conjuntura de coisas, né? Desse agenciamento mesmo de funções que se acumulam para que o espetáculo aconteça, né? E para cada ponto de luz desse, né, Ana, a gente sabe que mexe também está associado com cada frase do roteiro, com cada fala do personagem, seja do ator ou da atriz, Exato, né? Exato. Aí é isso que acontece na operação de luz, né? Então, a operação de luz, basicamente, quando eu sento para operar ali, né, no dia da peça, eu tenho um plano de operação. E nesse plano de operação vão ter todas as deixas, que é justamente isso que você está falando, né? Que é, o ator tal entrou em cena. Aí tem uma mudança de luz. Então, ali no meu roteiro vai estar escrito: fulano entra em cena, se posiciona na esquerda. E aí eu vou ter o que fazer, né? E assim eu vou construindo uma dramaturgia minha também, né? Esse caminho de início, meio e fim que a luz também vai fazer a partir das falas, das entradas e saídas, das músicas, né? E aí a gente vai construindo e bem junto, né? Tanto que eu falo que a operação de luz é estar em cena, né? Porque pode ser que, como o teatro é uma arte do aqui e agora, né? Pode ser que em uma sessão, aquele ator que ia ficar na esquerda, aconteceu alguma coisa e ele foi para a direita. E aí eu, enquanto operadora de luz, obviamente, isso é uma coisa minha, não vou deixar o ator no escuro, porque na minha deixa estava escrito que ele ia estar na esquerda. Eu vou entender o que aconteceu e me mexer aqui para que eu acenda lá, porque é uma arte do aqui e agora e coisas assim acontecem. Então, eu digo que a operação de luz é estar em cena, você precisa estar concentrado, você precisa estar conectado. Às vezes parece que eu estou só apertando o botão, porque fisicamente é isso mesmo que eu estou fazendo, só apertando botões, mas muito bem conectados com o espetáculo, com as falas, com os movimentos, com para onde que está indo, o que está acontecendo, entendendo. Às vezes eu faço muito isso, assim, porque aqui, por exemplo, nesse teatro específico, esse computador é a minha mesa de luz, né? E aí, então eu programo tudo, eu gravo as cenas, né? Para que quando eu clicar um botão aqui, ela se transforme e eu não precise vir de um por um aqui para acender.
E aí, às vezes, eu gravo as cenas, tô com tudo gravado, mas aí eu tô assistindo e eu falo, ai, mas eu tô sentindo falta de um vermelho. Aí eu vou no ao vivo mesmo e já mudo, porque eu sinto que tem uma relação com da operação com o acontecimento, né? E o acontecimento teatral vai ser diferente sempre, né? Mesmo que igual, vai ser diferente sempre, né? Então, tem essa coisa, assim, dessa resposta, né? Que é quase um improviso, né? Você tem que estar pronta. Se acontecer alguma coisa, você tem que estar preparada para não fazer com que aquilo pareça um erro ou qualquer coisa assim, sabe? Falando um pouco de inovação e tecnologia, se a gente for voltar um filme de 10, 15, 20 anos atrás, a gente não contava com toda essa tecnologia, né? Hoje em dia, você consegue controlar tudo por simples, basta um clique no mouse aqui na tela do computador e você praticamente já consegue controlar tudo aqui do ambiente do espetáculo, né? Exato. E essa tecnologia da luz, ela tá muito, tanto, eu tenho amigas e amigos na Iluminadores e é isso, eles falam assim, pô, fica bom em um, porque sempre vai ter, amanhã vai ter um lançamento novo e se você ficar tentando acompanhar os lançamentos das mesas, dos refletores, você não vai acabar aprendendo nenhum de fato. Então é assim, se especializa em um sistema de operação e vai nele, e ele vai ter as suas próprias atualizações também, porque realmente esse é um mercado que está em crescimento absoluto e ainda mais tentando entender a relação com o meio ambiente, que é um fato, né? A iluminação gasta muita energia elétrica, então cada vez mais a gente tem visto refletores de LED, por exemplo, né? Que há 15 anos atrás, por exemplo, não era tão comum, não mesmo. E aí a gente vai vendo os LEDs chegando no mercado também como uma resposta ambiental, né? Porque eles consomem menos energia. Mas, ao mesmo tempo, isso implica em muitas questões, porque a gente tem luzes que a gente chama das luzes quentes, que são as halógenas, e que a gente ainda precisa delas para que a gente faça certos efeitos. Então, essa relação com a tecnologia está presente o tempo todo, assim. Tanto que essa parte técnica, que é o que eu brinco assim, né? Eu falo que todo mundo sabe falar sobre iluminação, porque às vezes você vai... muita gente vai falar assim, iluminação, nossa, não entendo nada. E, no fundo, na verdade, todo mundo sabe falar sobre luz, todo mundo sabe... por exemplo, se você gosta de ver televisão num quarto escuro ou num quarto aceso, isso você já entende de luz. E aí, o que é a minha especialidade é justamente entender a parte técnica, tecnológica, para que eu consiga... cumprir com a sua expectativa do que você já entende, porque você entende algo. Que é isso, eu quero que essa cena, sei lá, seja toda azul. E aí eu vou saber fazer. Mas aí para isso eu preciso estar, pelo menos, antenada com essas tecnologias que estão o tempo todo, de fato. Em relação, por exemplo, à mesa de luz, você tem uma mesa de luz nova a cada 6 meses, assim. Porque a galera tá estudando e tá entendendo. E aí começa a coisa da programação também, né? Que tá sendo cada vez mais estudada. Então, também estão entendendo como que isso potencializa a nossa profissão, né? Porque, na verdade, o que eu entendo da tecnologia é que a gente não pode ser engolidos por ela. Apesar de que, às vezes, parece que é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para ela, olhar para as inovações e falar, tá, como é que eu... pego isso aqui para potencializar o meu trabalho, né? Para que eu faça um trabalho melhor, assim. E aí é acompanhando o mercado, as marcas, lendo sobre os lançamentos, entendendo aí o que até está acontecendo fora do Brasil, né? Sobre isso, porque acaba que tem sim uma coisa que acontece fora primeiro e que vem para cá. E aí a gente já está sabendo, né? Quando a gente está estudando, a gente já está sabendo. Então, eu acho que mas de fato E é isso, por exemplo, os refletores de LED, é muito provável que daqui a 10 anos a gente tenha refletores ainda mais modernos, que tenham mais capacidade de fazer mais cores,
que tenham uma intensidade mais interessante, melhores de serem operados, enfim. E aí, porque tem tanta coisinha que pode ir melhorando, tantos pequenos detalhes, que eu não tenho dúvida que daqui a 15 anos a gente vai ter outros refletores e consoles muito mais modernos e muito mais capazes e rápidos e com resposta imediata, enfim. Total, tem tudo a ver com tecnologia, na verdade, essa profissão aqui. Ô Ana, falando um pouco dessa profissão, quais são as maiores dificuldades, os principais desafios que o iluminador passa durante um espetáculo como esse? A gente bem sabe que para um espetáculo desse vir à tona, né, para que o espectador possa sentar ali e junto à plateia e ele consiga assistir um bom espetáculo, é um trabalho que, independentemente se vai ser de um fim de semana, o espetáculo, a peça vai estar em cartaz um fim de semana ou uma semana, é um trabalho não só seu como iluminadora, mas para a cenógrafa, para a figurinista, para os atores em si, é um trabalho que já começa de meses atrás. Né? Exato, exato. Eu sinto que um dos nossos maiores desafios por exemplo, aqui em Brasília, encontrar teatros bem equipados. Muitas vezes a gente não encontra teatros bem equipados e isso se torna um desafio, porque você tem que estar pronta para adaptar a qualquer momento, então você tem que saber quais são os pontos principais da sua luz para que você não perca qualidade, mesmo com equipamentos que talvez não te favoreçam, né? Então eu sinto que esse é um desafio real, que é a infraestrutura e que daí diz respeito, né, a investimento, enfim, que aí a gente está falando de micros que na verdade estão falando de macros, né, desafios, assim. E eu sinto que tem um desafio que é esse desafio que é um pouco sobre como que essa criação ela encaixa na peça e ela não sobrepõe ou ela não se omite. Ela é a peça em si. Eu acho que esse é o nosso desafio de todos nós, né? Todas essas funções que você falou aí, que poxa, é isso, é esse desafio de tornar único, né? Tornar o material único, assim, para além desse desafio, vamos dizer assim, material, né? E que a gente enfrenta aí nos teatros, não nesse, né? Mas em vários teatros da cidade, assim. Então, eu acho que é isso, assim, e é fazer teatro, né? Fazer arte no país sempre é difícil, ainda é difícil. E a gente sabe que vai ser difícil. E a gente sabe que é uma insistência política, uma insistência afetiva, é uma crença na linguagem teatral, né? Uma crença de que vale a pena vir aqui, vale a pena ensaiar por meses, vale a pena, porque a gente acredita na potência da linguagem, né? Então tem o desafio de manter o teatro vivo, de manter o teatro caminhando, de manter o teatro potente, brilhante, que eu acho que esse é um desafio de todos nós, assim. É verdade. Eu acho que é isso. É verdade. O teatro é uma arte que faz parte da cultura brasileira e que a gente não pode deixar morrer. Essa aqui é a Ana Quintas, ela é iluminadora, muitos anos de experiência, sempre aí iluminando a plateia, o palco, trazendo aí histórias da vida, né, para nossa realidade. Ana, um prazer te conhecer. Prazer conhecer demais. Um pouquinho da tua história, é isso aí. A gente sabe que o teatro envolve milhares de profissionais, são milhares de empreendedores. Temos aqui a Ana como iluminadora, mas tem a cenógrafo, tem o ator, tem a atriz, enfim, é muita gente. Né? É muita gente, é muita gente. Bota gente nessa galera aí que é muita gente mesmo. É isso aí. Obrigada, gente, valeu. O teatro é uma arte que atrai milhares de empreendedores. E a Michele Fiuza, ela é diretora musical e uma das pessoas que apostou nesse nicho de mercado que tem dado certo, né, Michele? Tem dado certo. Há vários anos, sim, ainda bem, né? É um nicho difícil, é um nicho com várias dificuldades, mas eu acredito que com os profissionais
corretos, né? E com paciência e com muito trabalho, sim, tem dado certo. Ou seja, como qualquer modelo de negócio, o teatro também é um nicho que tem suas dificuldades, tem suas nuances, né, Michele? Tem suas dificuldades, né? A gente às vezes acha que por ser algo artístico, né, que envolva toda essa questão de expressão, né, seja alguma coisa mágica, ou que aconteça só por inspiração, mas não é assim, é muito trabalho. Não só o empreendedorismo todo da escola, né, da gente enquanto escola, mas o fazer um espetáculo, montar um espetáculo requer não só a parte de inspiração, de você expressar o que você tem de melhor, né? É muita ralação, é muito trabalho, é muita técnica, são muitas horas de ensaio, é muita repetição. Então, sim, é mais desgastante do que se imagina, né? Como você bem disse, né? Não é só técnica, não é só muitas horas de trabalho, mas muito investimento também, né? Principalmente nessa sua área, né, Michele? E também muito investimento, né? E a gente que trabalha com o teatro musical, é o nosso carro-chefe, digamos assim, é um nicho que envolve 3 áreas específicas, muito específicas, que é a da dança, a do teatro e a da música, né? Isso tem que acontecer junto. Então, é muito dinheiro envolvido também, porque você, além de ter que ter os atores encenando e dançando, você tem os atores cantando. E aí, para os atores cantarem, você precisa de microfone, né? E aí isso é feito com música ao vivo, e aí você precisa de uma banda ou de uma orquestra, e tudo isso microfonado. Então, aparelhagem de som, é um técnico de som, são microfones, equipamentos caros, né? Muito material humano envolvido, porque além dos atores, eu vou ter ali músicos, uma banda de pelo menos 5 pessoas, né? Então, sim, também financeiramente o valor é alto. E quando a gente fala em musical para esse segmento, para o teatro, é claro que é preciso, é fundamental acompanhar as tendências de mercado, né, Michele? Vocês acabam tendo que também acabam se reciclando, né? Reciclando esses instrumentos, esses aparelhos, para acompanhar aí as novidades e não ficar tão para trás com toda essa inovação e tecnologia tão presente hoje no nosso mundo. Né? Sim, eu sempre repito isso, a gente sabe, né? Você compra um telefone, daqui a 3 semanas tem um modelo novo. Você compra um computador, daqui a pouco tem um modelo novo, né? É assim nesse meio também. Então, você compra um piano, daqui a pouco já tem alguma coisa mais nova e mais cara, né? Na parte de sonorização também, os microfones, caixa de som, processador, é tanto material, é tanta coisa que envolve, né? E os gastos não acabam. Então tem a parte de iluminação também, que é tudo muito caro. E hoje em dia você já tem muita tecnologia. Então você já tem refletores de LED que são maravilhosos, mas aí são caros, né? Então é exatamente o que você falou. E para você acompanhar essa tendência toda, tem que existir um investimento financeiro, além do investimento de tempo, né? Que esse aí, enfim, vale para qualquer coisa. Né? E o que é que te levou a empreender nesse segmento, nesse mercado, Michele? Eu sempre trabalhei com isso desde nova, né? Eu vim de uma família, sou de uma família de artistas. Então, quando eu nasci, logo que eu nasci, meu pai já tinha uma escola de artes, né? De música e dança. Então, eu cresci nesse ambiente, eu e minhas irmãs. E aí foi um segmento meio que natural, né? Nunca trabalhei com outra coisa senão a arte, mais especificamente música. Então comecei a estudar muito novinha, com 7, 8 anos. Comecei a trabalhar muito cedo também, com 15 anos eu já estava dando aula e começando a reger. E aí o caminho foi meio natural, né? Aí fiz faculdade nessa área, sou bacharel em regência pela UNB e segui esse caminho aí. Depois o teatro musical foi tomando a frente disso, né? E aí em 2014... eu junto com mais 4 sócios, aí a gente criou o Empório Cultural,
que é a escola em que a gente fomenta aí principalmente o teatro musical. Falando do espetáculo em si, Michele, a gente sabe que para cada trilha sonora depende muito do espetáculo, do que vai ser entregue ao público, à plateia, né? Não dá para a gente definir qual é o arranjo musical ideal, não, né? Para cada espetáculo, aí sim é preciso um estudo e entender qual é a proposta daquele roteiro, né? Qual é a proposta daquele roteiro, se existe alguma temática específica com relação a onde se passa, em que época se passa, né? De repente, musicalmente, depende do estilo musical em que aquela obra vai acontecer, né? Então, tudo isso é pensado na hora da gente escolher quais vão ser os instrumentos, quantos vão ser os instrumentos, né? Tudo isso é pensado antes de daí vir o trabalho do arranjador, de fato pegar aquelas músicas e rearranjar, repensar naquilo para que funcione, para que auxilie no discurso daquele texto, né? Com certeza, Michele, para quem está nos assistindo, para quem está em casa, está curioso para saber qual é a dica de ouro ou quais as dicas de ouro para quem quer investir, para quem quer empreender, apostar nesse modelo de negócio. Quais são os passos que essa pessoa que está nos assistindo em casa deve tomar? No teatro musical, especificamente, eu acho que inicialmente a pessoa tem que gostar, tem que conhecer e tem que sim ser alguém que gosta do teatro musical, que admira e que entende essa dificuldade de você ter 3 áreas que precisam conversar tão bem, né? Depois de entendido isso, de fato é conhecer, se especificar ou trazer para si profissionais que entendam de fato isoladamente dessas áreas e de repente ser essa pessoa que vai juntar isso tudo, né? Que talvez essa seja a parte mais complicada, assim, você juntar a música, o teatro e a dança. Porque quando a gente assiste, às vezes é mágico, né? É lindo, tá todo mundo cantando, dançando, atuando, e você fala, nossa, que legal, que lindo. Mas para chegar naquele ponto é isso, né? É muita gente capacitada, envolvida e um certo recurso financeiro aí para você poder levar para o público isso com qualidade, porque também não adianta você ter profissionais que dancem, que cantem, mas aí você não tem como microfonar, aí não escuta, aí não tem como ter uma banda, né? Então é um bloco muito completo. E que a pessoa tem que ter essa consciência, assim, ela tem que ter essa vontade, esse conhecimento e essa verba para investir e fazer com que tudo realmente aconteça da forma que tem que ser, né? Ou seja, tudo de fato tem que estar em sintonia, né? Em sintonia, isso é o mais importante. As 3 áreas precisam estar em completa sintonia. Isso aí, Michele Fiuza, diretora musical, prazer te conhecer. Prazer foi meu. E com amor, tudo pode se alcançar. Por trás de uma cena, de uma dança, de uma música, a coreografia também faz parte do espetáculo. E é aí onde entra o papel dessa coreógrafa aqui, a Aleska Ferro. Aleska, como é que a coreografia veio fazer parte da sua vida? Bom, eu danço desde pequenininha há muito tempo. Comecei como aluna mesmo, participando de espetáculos de dança, depois passando a fazer espetáculos teatrais. E aí entrei no mundo do teatro musical. E aí, enfim, acabou virando com o tempo a minha profissão. E a partir daí comecei a dar aulas e aí coreógrafa logo depois. Comecei a coreografar. E a coreografia é mais um braço de toda essa cadeia que movimenta muitas pessoas, né? Seja o iluminador, seja o figurinista, como a gente conheceu aqui, né? Sim. Temos aqui a Thaís, temos o Thiago, enfim, Sim. são muitos profissionais envolvidos para que um espetáculo como esse espetáculo musical, de fato, ele aconteça, né? Sim, perfeito. Ele é mais um componente que vai ajudar a contar essa história, que na verdade, no final das contas, tudo está trabalhando em função de contar essa grande história que a gente vai contar. E a coreografia vai entrar
nessa brincadeira de ajudar, enfim, criando climas, distribuindo as pessoas em cena e com a movimentação, com a expressividade do corpo para contar essa história. Qual é o maior desafio em ser uma coreógrafa? Eu acho que o maior desafio é, no final das contas, você conseguir associar essa movimentação a essa expressividade para que, de fato, ela esteja colaborando com contar a história. No caso do musical, a gente ainda tem alguns complicadores, porque a gente precisa alinhar todo o trabalho feito da coreografia com a parte musical, com a parte de cena. Então, enfim, eu não tenho normalmente só bailarinos, né, para trabalhar. Então, eu tenho bailarinos que também são cantores e que estão preocupados de alguma forma com respiração, se pode abaixar em determinado momento ou não. Então, eu ainda tenho algumas limitações em termos de movimentação que eu posso fazer por se tratar de teatro musical. Mas a ideia é essa, é que a gente consiga juntar tudo para contar essa história. E é bem isso, né, Alice, que a gente acaba descobrindo que vocês, os profissionais envolvidos em um espetáculo, seja ele musical ou não, acaba fazendo de tudo um pouco, né? Ah, com certeza. Com certeza, eu trabalho além de como coreógrafa, como professor, então a gente acaba muitas vezes concebendo um pouco de cenário, concebendo um pouco de figurino, enfim, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo mesmo. E para cada novo desafio, uma aprendizagem, né? Com certeza, e para todo mundo, para a gente que está trabalhando e que na verdade já é profissional na área e para quem está aprendendo, sendo como, enfim, aluno ou dentro de um processo como esse, né? Os atores, as outras pessoas que estão participando, os bailarinos. Com certeza todo mundo aprende bastante. E para esse espetáculo, com certeza o público pode esperar muita surpresa, né? Muita surpresa, é um espetáculo que, enfim, a gente utiliza muito de músicas regionais, então eu fiz uma pesquisa grande de movimentações que são muito brasileiras, nordestinas, de danças típicas, né, brasileiras, então tem muita coisa interessante aí que a gente junta com essa linguagem do teatro musical, um pouquinho de catira, um pouquinho de baião, um pouquinho de forró, então ele vai ser bem rico, assim, em termos de representatividade, vamos dizer assim. Como você enxerga a mulher no empreendedorismo das artes, voltado para as artes? Olha, especificamente aqui, eu diria que eu estou cercada, rodeada de mulheres incríveis. Nós somos 5 sócios aqui dentro da escola e desses 5 sócios, 4 são mulheres, tenho orgulho de todos eles. Mas eu preciso dizer que são pessoas muito fortes, muito talentosas, muito guerreiras e que estão aí trabalhando para fazer a coisa acontecer, porque exige muita relação, muito trabalho. E quando você fala, na verdade, Alisca, em fazer acontecer, as coisas não somente acontecem de fato no eixo Rio-São Paulo, mas que acontece não só no Nordeste do Brasil, mas também aqui no Centro-Oeste, né? Sim, sim, aqui é muito forte, na verdade, né? O que falta, na minha opinião, na verdade, é um investimento que faça com que a gente consiga fazer isso de forma mais abrangente mesmo. Mas em termos de talento, por exemplo, Brasília é conhecido no eixo Rio-São Paulo como um grande exportador de talentos. Um celeiro de talentos. Exato. Então o que eu acho que precisa até talvez mudar um pouquinho essa chave é que a gente consiga aproveitar, e é o que a gente tenta fazer aqui na escola, é aproveitar esses talentos aqui. Então aos pouquinhos, devagarinho, sempre que dá, a gente tenta fazer esses projetos para que a gente consiga colocar nossos atores, os brasilienses em cena, fazendo porque eles são competentíssimos, assim, já estão atestados aí pela galera desse eixo Rio-São Paulo, que é um eixo forte, né? E falando um pouco de oportunidades, Alisca, é bem isso que você está falando, né? É dar oportunidades aos artistas da região, aos artistas locais, né? E, claro, aos profissionais que também estão envolvidos. Aí, quando a gente fala em profissionais, o leque é variadíssimo, né? Desde o arquiteto, desde o marceneiro, desde a costureira, desde o ateliê, que vai depender ali de vai precisar, as peças, os figurinos vão precisar ser levados para um ajuste, um reparo, ou seja, é de fato priorizar essa cadeia local, né? Essa cadeia da economia local criativa aqui de Brasília, né? Sempre, que isso é riquíssimo, né? Acaba que a gente é uma linha aí que movimenta muito. É isso, começa, parece que é só uma peça de teatro, mas quando você vai, de fato,
partindo para todos os profissionais que estão envolvidos, é muita gente que entra aí e que acaba conseguindo movimentar a economia sim. Diferente dos livrinhos ilustrados, Deus não se comunica com a gente apenas por um arbusto pegando fogo, ou por entre os raios de sol quando passa nas nuvens com aquela voz do Darth Vader, não. A resposta está nos detalhes. Já que estamos aí às vésperas desse espetáculo, estamos aqui neste momento participando dos ensaios do espetáculo musical, mas eu queria que você fizesse, deixasse o convite para, de fato, as pessoas virem prestigiar esse espetáculo, essa arte que não pode parar e que está enraizada na cultura do brasileiro. Queria convidar, então, todos para a nossa estreia em maio no Sesc de Taguatinga. Depois a gente vai ter uns outros 2 finais de semana aqui no Teatro Ana Nossetti. Espero todos lá, é uma história linda, é uma história que conta muito da história dos brasilienses, de vários brasilienses que estão aqui. Então, venham nos assistir. Acho que vocês vão gostar bastante. Venham assistir a Agreste o Musical. E as redes sociais, Alesca, para quem quer acompanhar, para quem quer saber um pouco mais sobre o espetáculo? @Empório Cultural BSB. Só seguir a gente lá que vocês começam a ter mais informações aí sobre ingressos, enfim. Alesca Ferro, coreógrafa desse espetáculo musical. Prazer te conhecer um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória de vida. E bom espetáculo. Obrigada. De acordo com o Centro Técnico de Artes Cênicas do Brasil, o CETAC, existem hoje cerca de 70 teatros em pleno funcionamento em todo o país e o Teatro Ana Nossetti é um deles. E quando a gente fala em teatro, a gente pensa logo em produção. E para falar em produção, o Teatro Ana Nossetti vive com espetáculos, está sempre com alguma obra, com alguma apresentação a ser realizada aqui nesse espaço. Aqui ao meu lado, o Thiago Mundinho, ele que é coordenador de produção e tem essa tarefa árdua, difícil, essa responsabilidade de compor, né, Thiago? Além de acompanhar de perto, né, de coordenar toda essa produção do espetáculo, você também tem essa função de poder saber o que usar durante o espetáculo, né? Sim, com certeza. A gente tem que pensar também que o que a gente está vendo é só uma parte do trabalho, né? Tem todo um trabalho por trás, né, das câmeras, como a gente diria, no cinema, né? Tem todo esse trabalho por trás nos bastidores, tanto para a produção do espetáculo, né, em termos de conseguir cenários, figurinos, contratar arquitetos, serralheiros e etc. nesse sentido, quanto no próprio dia do espetáculo tem uma equipe de produção ali por trás para coordenar entrada de público, coordenar a entrada e saída de objetos de cena, coordenar os atores lá no fundo, microfones, tudo isso que está acontecendo também nos bastidores e que normalmente a gente acaba não vendo, né, quem está assistindo o espetáculo. Né? Quem assiste o espetáculo vê a peça ali, os atores em cena, mas acaba não vendo o trabalho, o que acontece, né, por trás, né, nos bastidores. Então eu fico responsável por coordenar essa parte aqui junto com uma grande equipe que tem, né, ao nosso redor. Teatro musical, eu sempre falo, é uma grande equipe, não é uma pessoa, não são duas, é 20, 30, além dos empregos diretos, tem também os empregos indiretos que a gente acaba gerando com essa produção, né, de teatro musical aqui em Brasília. E é como você bem falou, né, Thiago? Para cada cenário, para cada palco, para cada composição, vocês dependem de outros profissionais, né? Tem toda uma cadeia produtiva por trás. É uma né? cadeia que envolve outras cadeias, né? Outras pessoas, né? Sim, com certeza. Sim. Lembrar que não são só os atores, não são só os diretores. Né? Tem toda uma produção, várias pessoas que vivem disso. Né? Assim, pode ver em termos financeiros, a economia, né, do cenário cultural é altíssima. Né? Movimenta não sei quantos bilhões de reais por ano, né? Emprega não sei quantos milhões de pessoas, só que a gente acaba vendo só quem está ali no palco em cena naquele momento. Ou seja, é uma cadeia que gera oportunidades e quando a gente fala de oportunidades, né, Thiago? Por exemplo, é quando você está
produção, na coordenação de um espetáculo, você depende, eu preciso para compor esse cenário, eu vou precisar de um marceneiro, porque eu vou precisar desse profissional de um jogo de mesa De um com banco, cadeiras. uma mesa, uma cadeira, às vezes um instrumento musical, né? Todos esses elementos que a gente pode estar precisando ali. Né? Não só no cenário, como figurino também a gente utiliza muito. Tem toda uma cadeia também que a gente utiliza de coisas técnicas, né? Microfone, caixa de som, mesa de som, iluminação, né? Toda essa coordenação é necessária de ser feita para o espetáculo acontecer. Sem um equipamento de som, um musical não acontece. Sem uma banda por trás, sem equipamentos para amplificar o som da banda, nada disso acontece. Sem pilhas para o microfone, entende? São várias coisas, a gente precisa estar tudo anotado, tudo bem organizado para sair tudo certo no dia. E para conhecer um pouquinho desse lado profissional do Thiago, como é que foi que o Thiago veio parar nesse mundo? Ixi, é uma longa história, né? Eu acho que desde pequeno eu sonhava em ser ator. Eu falava assim, cara, eu preciso trabalhar com isso. Aí acabou que eu me joguei no teatro musical porque eu queria, cara, eu quero fazer tudo. Quero dançar, quero cantar, quero interpretar. Aí comecei a estudar teatro musical, me apaixonei pela arte, acabei fazendo graduação em artes cênicas, mestrado, doutorado, pós-doutorado e agora sou professor da Universidade de Brasília nas artes cênicas, né, voltado para o teatro. Então, assim, minha vida é teatro e teatro com teatro musical. Acho que o teatro musical foi o que me trouxe para esse mundo do teatro e que eu sou completamente apaixonado. Assim, minha pesquisa inteira é sobre teatro musical e faço de tudo um pouco porque eu acho que, né, como a verba é muito pouca, então a gente tem que acabar fazendo de tudo para a gente conseguir fazer o espetáculo. Entende? Se a gente for falar em dinheiros, em números, né, a gente pega um musical no eixo Rio-São Paulo, gasta-se ele em média 5 a 10 milhões. Né? Aqui a gente está fazendo esse espetáculo com 90 mil reais. Um quarto do nosso dinheiro é só para coisa técnica, de som, caixa de som, microfone, pilha. Então assim, a gente faz milagre aqui em Brasília, essa é a grande verdade. Entende? A gente faz milagre e é por paixão, é por amor. Eu falo, eu sou apaixonado por teatro musical. E é por isso que eu faço produção, eu faço assistente de direção, eu carrego peso, eu carrego cenário, eu carrego figurino, né? Cuido da atuação dos atores, enfim, acho que é nesse lugar. Ou seja, de fato o Thiago respira teatro. Respiro teatro. E se encontrou, né, Thiago? Porque é como a gente sabe, eu estava conversando com a Thaís, é uma profissão, é uma área que você acaba atuando de diversas formas, né? Você como produtor, coordenador, assistente, né? De atores, né? Roteirista também, acaba sendo aí também professor, se encontrou também dando aula, né? Ministrando aulas para quem quer seguir nessa carreira, nessa profissão, né, Thiago? Com certeza, né? Na graduação e na pós-graduação também a gente trabalha com pesquisa em artes cênicas e o meu campo de pesquisa é o teatro musical também. Então, como eu falei, estou mergulhado nisso, sou completamente apaixonado pela área. E as dificuldades são inúmeras, né? Sim. A gente pode aqui citar, pontuar, são imensas, né, Thiago? Eu diria principalmente a questão financeira, né? E até a questão do preconceito mesmo com relação às artes, né? Que o pessoal acha que a gente faz balbúrdia, né? E acho que não é nesse lugar. A gente faz arte e é difícil, e é por amor, e é ralando com um pouco que a gente tem para conseguir trazer um pouco de arte, de vida, de esperança, que acho que a gente está precisando, né? Nos tempos de hoje. Esperança, vida, respirar um pouco de calmaria. E quando a gente fala um pouco dessa questão que ainda há muito preconceito, quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, até que não, mas quando a gente vem para a região centro-oeste, para a região norte e nordeste do país, é aí onde o bicho pega, digamos assim, né? Com certeza, com certeza. Eu não tenho números exatos para te dizer, mas a grande maioria, se pegar a Lei Rouanet, por exemplo, vai para eixo Rio-São Paulo. Entende? Então, aqui em Brasília, graças ao FAC, né, o Fundo de Apoio à Cultura, a gente consegue fazer alguns espetáculos, mas como eu falei, é no amor, porque financeiramente não dá lucro, né? A gente não tem lucro com isso.
né, por amor, mas a gente paga os profissionais, a gente paga para fazer cenário, figurino, quando a gente vê, a gente está tirando do nosso próprio cachê para pagar as coisas, entende? E é 4, 5 meses de trabalho para apresentar em 2, 3 finais de semana, porque é o que a gente consegue fazer com o dinheiro que a gente recebe. Ou seja, isso porque existe o FAC, né? Que é o Fundo de Apoio à Cultura. Se não existisse, como é que seria a arte do teatro aqui no Centro-Oeste? Cara, seria muito difícil, seria muito complicado. Eu diria assim, bem complicado, porque seria quase pagar para trabalhar, né? Eu acho que isso, quando eu falo do preconceito, é nesse lugar que as pessoas às vezes não entendem que é um trabalho. É um trabalho duro, não só dos atores, mas dos produtores, dos diretores, de quem está por trás, né? É muita gente envolvida e que dá o sangue, que trabalha, são meia-noite já, a gente está trabalhando desde 8 da manhã, entende? Então, assim, é muito trabalho. Acho que isso precisa ser mais valorizado, sabe, no país como um todo, não só aqui em Brasília, entende? Tiago, além do amor, além da paixão pela profissão, é também preciso muito estudo, muita técnica, muito planejamento, né? Sim, com certeza. Sem estudo, é aquela falácia que fala, qualquer um pode ser ator. Sim, desde que estude. Você precisa estudar, conhecer técnicas de atuação, técnicas de interpretação, técnicas vocais, sabe? Não é só pegar uma câmerazinha, fazer o TikTok lá, como está muito comum hoje em dia, e acha que consegue atuar. Não, pegar texto, decorar, encontrar personagem, encontrar subtexto, encontrar ações que podem reverberar o que aquele subtexto está falando. É difícil. E precisa de muito trabalho. Não só para atuação, mas para direção, para iluminação, para cenografia, entender qual banco que a gente precisa, qual tinta que a gente precisa utilizar para dar um aspecto mais envelhecido, por exemplo. Né? Um figurino que compõe com a luz, porque às vezes eu pego um figurino de uma cor, se eu coloco uma iluminação que é da mesma cor da roupa, a roupa some. Então tem são várias questões que precisam de estudo técnico, qual o melhor refletor, qual o melhor material para se utilizar no cenário, no figurino, qual a melhor técnica vocal que eu vou utilizar para cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo. Entende? Então é muito estudo, precisa-se de muito estudo e infelizmente esse estudo não é financeiramente recompensado atualmente, porque não é encarado como um trabalho, quando na verdade é um trabalho fenomenal, entende? Que, cara, transforma vidas. Precisa ser mais valorizado. É verdade, e quando a gente tenta mensurar o quanto essa cadeia representa, né, para a economia, né, o quanto ela movimenta, né, a economia do país, é bem isso que você falou, né, Tiago? É o insumo que vai aqui nesse banco, que é a madeira, que é a tinta, ou seja, que de fato envolve, né, uma série de detalhes, de pessoas, de profissionais que estão por trás de tudo isso, né? Sim, com certeza. E é muito dinheiro, é muita movimentação financeira que está por trás disso. E se depender de profissionais como o Tiago, como a Thaís, como a Camila, a arte de fato ela nunca vai se acabar e que histórias de vidas sejam cada vez mais contadas nesse mundo mágico, né? Com certeza, e que tenham mais investimentos também necessário, viu? Governadores, senadores, deputados que estiverem assistindo, invistam na arte, invistam no teatro. É isso aí, Tiago Mundinho, prazer te conhecer, conversar Igualmente. com você. Tiago Mundinho, que é coordenador de produção e que está aqui à frente desse mais novo desafio que é esse espetáculo musical. Sim, e é isso, esperamos vocês lá. Agora em maio, gratuito, Sesc Taguatinga e aqui no Teatro Nono 7, venham assistir Agreste, o musical.
chegamos ao fim de mais uma edição. Esse foi o programa Na Onda do Teatro, aqui no Canal Empreender. Até o próximo programa.